Olá! Estamos ao vivo hoje, live com a Márcia Gaioso, psicoterapeuta, e nós vamos falar sobre como a nossa família influencia nossas escolhas profissionais, nossa carreira, nossos trabalhos, a forma de decidir, a forma de trabalhar, os padrões que a gente aprende quando a gente cresce ali, né, no nosso ambiente familiar, os modelos que a gente tem, não só dos nossos pais, mas também de outras referências ali da nossa família e até dos nossos antepassados. Então eu trouxe a Márcia para falar desse assunto. Ela tem uma visão, além de psicóloga também, ela tem uma visão sistêmica muito legal. Então eu tenho certeza que ela vai poder contribuir bastante com a gente. Ela já chegou por aqui. Deixa eu colocar a Márcia aqui. Então, enquanto eu vou chamando ela, pessoal, manda essa live para mais pessoas, para mais mulheres aí que queiram mudar de carreira, que estão em transição de carreira, que se interessam pela visão sistêmica. Oi, Cá. Deixa eu colocar a Márcia aqui. Vou fixar aqui o tema da live também. Pronto. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Que bom te ver. Que bom conversar com você, bater um papo assim de um assunto tão interessante, né? Muito interessante. Obrigada por ter aceito esse convite. Faz tempo que eu tô, namorando a Márcia. Fico ali olhando, falo, gente, quanta coisa legal, quantas coisas que a gente desconhece, né? Quantas coisas para aprender. Pois é, então a gente está pau a pau, porque os conteúdos que você coloca sobre as transições de carreira, os questionamentos de vida pessoal, vida profissional, acho assim muito relevantes, inclusive vários eu compartilho. Ai, que legal, Márcia. Obrigada. Conta pra gente um pouco quem é você, se apresenta. Eu vou só ver se a minha câmera tá com algum probleminha aqui, que eu tô achando que tá Tá um embaçado. pouquinho datado, é. Talvez é a lente, se você Pois passar. é, isso que eu vou fazer. Deixa eu pedir Tá, desculpa e rapidinho aqui vou testar se é isso. Não melhorou. sei se Melhorou, melhorou. Que bom. melhorou. Tá ótimo. Bom, então boa noite, pessoal. Eu sou uma pessoa que estuda, né, as ciências do comportamento humano já há um tempinho. Entrei na faculdade de psicologia em 96, saí em 2001 e fui passando por outras escolas e nessa caminhada aí que já perfaz 22 anos de atuação, nesse mundo psi, que é um mundo vasto, né? Que é próximo do coach, né? Dos psicanalistas, dos terapeutas, psicoterapeutas, enfim, a gente está tudo parceiro, né? Tudo vizinhos, num objetivo sempre de trazer desenvolvimento, autoconhecimento, saúde, cura, enfim. E aí nessa caminhada eu me especializei em algumas áreas. E a primeira área que eu me especializei foi na área profissional, na área de gestão de pessoas, gestão de carreiras, que foi uma área que eu atuei no início da minha jornada, né? Depois vieram outras especializações e tudo soma, porque o ser Uhum. humano é um todo complexo, maravilhoso, rico e às vezes complicado, mas que vai sendo assim destrinchado, vai sendo compreendido. E aí também pode ser fácil, às vezes, né? Dá para ser fácil também. E a ideia, eu penso, Laís, do nosso bate-papo aqui, é para trazer mais compreensão e mais facilidade dentro desse tema, assim, de como que a nossa família pode nos influenciar na nossa vida profissional, na nossa escolha profissional, na nossa prosperidade profissional ou não. Como que essa família pode? Será que essa família tem uma influência? Como é que é essa influência? Então, Uhum. quando você entrou em contato comigo, eu achei super legal o tema, muito pertinente, né? Porque eu imagino que você deve ver algumas coisas aí no seu trabalho de acompanhamento de transição de carreiras que te levantou essa percepção, né?
Muito, muito, Márcia. E é assim, né, que há uma influência, eu não tenho dúvidas. E uma coisa que eu gostaria muito que você conversasse com a gente sobre essa influência é também como lidar com isso, né? Porque assim, a gente não pode mudar o nosso passado, a gente pode mudar a forma como a gente vê. E às vezes, né, o que que eu percebo aqui? Muitas mentoradas minhas ficam travadas em situações que aconteceram na infância ou com os antepassados, e isso acaba assim, como você disse, atrapalhando a prosperidade, atrapalhando o crescimento, trazendo muito peso para uma coisa que tem que ser leve, porque é o nosso trabalho, então é o que a gente faz todos os dias. Então tem que ser prazeroso, tem que trazer satisfação, além de prosperidade, né? Então Exatamente. é sobre isso que eu quero muito te ouvir, assim, e tenho certeza que muitas aqui também têm essas questões e a gente quer aproveitar os seus conhecimentos nessa área aí. Pois é. Vamos começar então entendendo que existem forças potentes que atuam sobre nós. A gente sabendo delas ou não, gostando ou não, concordando ou não, acreditando ou não, essas forças existem. Eu digo que assim como a física identificou a lei da gravidade, e a gente sabendo dessa lei ou não, gostando, acreditando ou não, se a gente pular de um prédio, a gente vai cair por causa da força gravitacional no centro da Terra. E existem leis que atuam no nosso psiquismo. E esse primeiro ponto que você trouxe, que você percebe em algumas mentorandas às vezes, assim, um bloqueio, uma estagnação ou uma dificuldade, e que você percebe que isso pode estar ligado a questões familiares, tem uma força que atua, que vem de uma lei, que é a lei do pertencimento. Então, assim, para eu pertencer a esse grupo, eu preciso ter certas características, certos padrões e certas dinâmicas. E essa lei do pertencimento, ela traz para nós o que a gente chama de lealdade inconsciente. Então, muitas vezes, para ser leal a esse grupo familiar que a gente pertence, e às vezes até sem saber assim que lealdade que é essa, e por que essa lealdade, a gente encalacra na vida profissional. Eu vou dar um exemplo prático para isso ficar melhor. Eu acho que quando a gente ilustra, às vezes é mais fácil de aprender, de Uhum. compreender. Eu me lembro de uma colega terapeuta que passou por uma constelação familiar porque ela era super estudiosa, ela era super comunicativa, ela tinha tudo para explodir para o sucesso, mas a vida financeira dela sempre era segundo palavras dela, uma tragédia. E Uhum. aí, numa constelação, onde foi colocado nessa questão do problema financeiro, da falta de dinheiro, o que apareceu foi que, assim, ela olhava para uma tataravó. E aí Uhum. depois ela foi descobrir, conversando com avós, com o pessoal mais velho da família, que era compatível com o que apareceu lá, porque essa tataravó, ela demonstrava, assim, um desespero, uma insatisfação muito grande com a vida e um olhar para a morte. E, para resumir, o que ela descobriu, juntou com o que apareceu no campo da constelação e com as informações que a família tinha, só que a família não sabia da gravidade, da intensidade, porque a família comentava que ela tinha uma tataravó índia Uhum. que casou com um português e parece que ele pegou ela no laço, ha, 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 ha. Mas aí o que apareceu é que essa tataravó ela foi dada para um português porque no contexto lá da época, a família de origem dessa tataravó, os índios, eles estavam passando por muita necessidade. Uhum. Então, eles deram essa tataravó para esse português por conta de problemas de necessidade. E ela não deve ter tido uma vida boa. Ela morreu num parto, parece que do quinto, sexto filho, jovem.
Mas o que ficou percebido pela representante dessa tataravó é que ela entendia que a culpa dela ter perdido a vida dela de índia, a vida boa, a vida que ela gostava, com a família dela, com os dela, e ter passado por uma vida sofrida era por causa de dinheiro. Então, o dinheiro era mal, o dinheiro trazia problema, o dinheiro trazia dor. E essa colega, ela percebeu assim no sistema que ela, os irmãos dela, o pai dela, porque era do lado do pai, o pai dela, os tios dela, todos estavam assim numa lealdade inconsciente com aquela tataravó, como se no inconsciente familiar eles dissessem assim: querida tataravó, você sofreu muito por causa de dinheiro. Pode ficar tranquila. Eu vou desrespeitar o dinheiro. Dinheiro é uma porcaria. Eu não vou ter dinheiro porque dinheiro é problema. Então, assim, muitas vezes acontecem dificuldades na nossa vida que têm uma origem emocional no nosso sistema familiar, algo que a gente não conhece e que a gente não tem noção da força que eles têm de atuação sobre nós. E para a gente, Laís, para a gente se libertar disso, a gente precisa buscar no nosso coração um jeito de ressignificar. Um jeito de dizer, como nesse exemplo que eu dei, dessa pessoa que não prosperava, com uma lealdade inconsciente, com uma tataravó, que sofreu e culpou o dinheiro pela culpa, um jeito de dizer assim: querida vovó, eu vou te honrar no sucesso, na prosperidade, na riqueza. O que você passou, respeito é grande, é seu, só você podia dar conta. E agora você pode se realizar em mim. Agora você pode ver em mim que o dinheiro não é o problema, que o dinheiro pode ser bom, que o dinheiro pode ser solução. Então eu vou fazer valer a pena tudo que você sofreu através do sucesso. E assim eu vou te honrar. E assim, isso é um movimento de ressignificação, aonde a pessoa entende que a gente pode demonstrar amor de várias maneiras, algumas boas e algumas ruins. Quando a gente demonstra amor de uma maneira ruim, tem prejuízo, tem efeito colateral, tem sofrimento, tem dor, tem sacrifício. Quando a gente demonstra o amor, que o amor ele é assim a substância desses fios invisíveis da lei do pertencimento. E quando a gente demonstra isso, de forma positiva, não tem prejuízo. Pelo contrário, tem benefício. Mas para isso a gente precisa, assim, suportar ter mais, ter melhor do que alguém que veio antes de nós e sofreu. Que legal, olha só que interessante. É assim, as peças elas se encaixam e esse processo ele é todo inconsciente, né? Você vai vivendo, vai atuando assim, e não tem consciência disso, a menos que você pare para analisar. Uma vez eu ouvi também a respeito da visão sistêmica que assim, regra geral, né? Nossa geração, olhando assim, pela minha família, agora a gente tem uma condição que a gente, até pelo mundo, né? Que o mundo hoje em dia ele é mais fácil do que o mundo que as nossas bisavós, que as nossas tataravós viveram. Então, é como se a gente tivesse, assim, pela primeira vez, ultrapassando uma barreira de prosperidade que na nossa família ainda não teve. É como se fosse, assim, essa geração agora que está tendo acesso, lógico, tem as exceções, mas, assim, essa geração precisa de uma autorização, vamos chamar assim, não é bem uma autorização, não sei a palavra direito Como se fosse, expressar. assim, uma bênção. É uma bênção para eu poder prosperar mais do que as minhas antepassadas. E acho que quando você traz isso de ressignificar, olhando o que aconteceu e honrando com sucesso, né, a permissão de quem veio antes para fazer diferente. Não, às vezes a gente está falando de prosperidade, né, de prosperar, mas às vezes é só de fazer diferente, é só de não seguir o caminho que veio, né? As tradições que vieram, que podem ou não servir para nós. Muitas vezes eu recebo mentoradas aqui
que estão em uma profissão que foi escolhida pelo pai ou pela mãe. Então, assim, antes, né, tradicionalmente, profissões que tinham status na sociedade. Médicos, advogados, ainda tem, né? Mas, enfim, hoje a gente quebrou um pouco isso. E tem muitas pessoas que fizeram a escolha profissional também por recomendação do pai, da mãe, ou até uma quebra, né? Então, assim, meu pai queria, não conseguiu, minha tia, minha avó, minha mãe queria e não conseguiu, então eu vou fazer por elas. E às vezes nesse caminho acaba escolhendo algo que não é genuíno, que não é da pessoa, mas é para honrar uma escolha de outra. E isso também eu percebo aqui. Você tem contato com alguém assim que você percebe que passou por isso, escolhas profissionais para honrar a família? Nossa, demais. Atualmente, por exemplo, eu dou aula numa faculdade de uma matéria de psicologia organizacional. Eu tenho uma aluna mais velha que ela disse que o pai faleceu há 4 anos e o pai queria ver um filho fazer faculdade. E aí ela falou: eu vou honrar meu pai. E ela se esforçou e fez das tripas coração e conseguiu entrar na faculdade. E ela é a primeira filha do pai que está na faculdade. E é muito legal. Assim, ela tá assim feliz da vida lá na faculdade. Tomara que ela possa ter a oportunidade de se perceber, se conectar e trazer para a consciência dela se essa escolha é dela mesma. Porque nós podemos, às vezes, querer realmente algo que os nossos pais querem para nós, né? E a gente tem que ver como que a gente quer isso e fazer isso, né? E seguir, né? Reverenciando esses pais num movimento de gratidão, num movimento de saúde, de gratidão para isso. Porque se a gente não perceber em nós o que tem de acordo, de afinado com aquilo para ressonar, aí a gente entra em sacrifício. Aí a conta não vai fechar. Aí o boleto vai chegar. Vai chegar o boleto para a gente pagar, né? E porque da mesma forma eu vejo também pessoas que fizeram isso. Eu tenho um antigo colega de psicanálise, da época que eu estava nas escolas de psicanálise, que fez medicina e falava claramente já na formação ali entre nós que ele nunca quis medicina, que ele fez medicina porque o pai era médico e o pai exigia, né, de uma maneira meio implícita que ele fizesse medicina e ele não conseguiu se safar disso e fez sem querer. E aí ele foi buscar, depois que ele entrou na medicina, ele foi buscar alguma coisa naquele universo da medicina que pudesse se aproximar, ou pelo menos não estar tão distante do que para ele era interessante. Ele encontrou, depois de alguns anos de sofrimento na medicina, ele encontrou a medicina chinesa e a psicanálise e começou a atuar com isso, enfim, e pôde até depois perceber que a responsabilidade dele de ter entrado naquele caminho daquela forma e ter não aproveitado também algumas coisas. E naquele momento, né, depois de uma análise pessoal, depois de perceber isso, depois de perceber a responsabilidade dele de não ter conseguido se posicionar com aquele pai forte, ele pôde, inclusive, agradecer tudo que ele passou. Porque justamente por ter sofrido, por ter se chateado, ele pôde reconhecer a falha dele, pessoal, que o levou àquilo, pôde transformar aquilo nele, ressignificar e estar muito bem aonde ele está atualmente. Muito legal. Ele ressignificou a mesma profissão, ele não precisou mudar. Foi isso, né? Exatamente, exatamente. Eu percebo aqui, você falando de médico, me veio muito uma mentorada minha, advogada. Porque, assim, para eu começar qualquer processo, eu faço análise comportamental, né? Faço teste DISC. Então, ela tem um perfil muito influente. O que isso significa? Que ela é aquela pessoa de comunicação,
ela gosta de palco, ela gosta de dar aulas. E como advogada, ela se formou advogada para honrar uma escolha da tia. Então, a tia queria muito se formar, não pôde. Olha só como as coisas acontecem. E ela foi, vou fazer essa faculdade, minha tia não conseguiu, e eu vou conseguir. O processo dela é até mais consciente do que o que geralmente acontece. Uhum. E o que acontece? A realidade, a massa, a maioria das atividades relacionadas à advocacia é mais burocrática, é mais operacional, é legalista, né? Então exige que você fique ali muitas vezes horas sentado, lendo contratos, folhas, leis, e aquilo acaba virando uma prisão, né? Você está dentro de uma gaiola, você quer sair, você quer dar aula, quer pôr conhecimento no mundo, mas como fazer isso se hoje a sua profissão exige que você esteja em um escritório, atrás de uma mesa, atrás de um computador, 8 horas ali lendo contratos. Então, muitas vezes, para honrar a escolha de outro, você passa a violentar a si mesmo, né? Numa profissão que não tem muito a ver com você. E até assim, esse ressignificar é muito bonito, né? E ele requer que você ouse olhar por outros caminhos, sair um pouco do caminho trivial. E acho que vem muito isso que você trouxe, né? De trazer para a consciência o inconsciente. Se observar e trazer para a consciência, né? Isso. E você usou duas palavras que me chamaram a atenção, que são muito importantes, que é bênção e ousadia. Então, é importante sim que a gente ouse, né? Tem uma frasezinha polêmica nas constelações que diz: só cresce quem desobedece. A questão é como desobedecer. Importa mais do que o que a gente está fazendo, geralmente, é o como a gente faz, com qual postura, no coração, a gente faz aquilo. Então, se a gente olha assim para uma tia e fala: querida titia, você gostaria muito de se realizar em mim de tal maneira, eu respeito isso e eu peço que você me olhe com carinho, que você me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente, porque eu só consigo fazer o meu possível, não o seu possível, o seu desejo. Eu só consigo realizar, na verdade, o meu desejo. Se o meu desejo estiver o mais próximo possível do seu, ótimo. Se não tiver, me olhe com carinho. Me abençoe. Tia, pai, mãe, vó, tataravó, enfim. Então, quando a gente tem essa postura, aonde a gente enxerga esse antepassado e respeitosamente diz que vai honrá-lo do jeito possível para você. A gente está tendo ao mesmo tempo aí que uma inteligência emocional, a gente está tendo uma humildade de dizer para ele que nós temos limites, né? Porque às vezes tem antepassados que têm sonhos que são pesados ou grandes para nós. E tá tudo certo assim para ele. A gente não é obrigado a carregar aquilo, a não ser que a gente tenha musculatura para aquilo e faça sentido para nós. Senão a gente entra em sacrifício. E aí o resultado não vai ser bom em algum nível, porque tem pessoas, você deve ver isso também nas suas mentorandas, né, Laís, que até ganham muito dinheiro, mas a que custo? A custo de perder qualidade de vida, de perder saúde, de perder alegria, de perder relacionamentos, né? E de perder o tempo, né? Porque assim, o tempo, os anos que você tá ali nessa, se esforçando para inconscientemente agradar alguém e não a você mesma, eles não voltam mais, né? Então, esse tempo não tem como recuperar. E agora, você falando isso, eu lembrei também da gente falar, não só esse honrar, né? Mas também o perdoar, né? Sabendo que, seja lá quem for, que você inconscientemente traz de modelo, né? Um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, fez o melhor que pôde com os recursos que tinha. E assim, hoje a gente tem a liberdade de olhar para isso e poder fazer diferente. Por que que eu digo isso? Às vezes eu recebo aqui mentoradas que querem fazer transição de carreira e estão muito presas
nesse lugar ainda da culpa, né? Eu faço desse jeito porque me foi ensinado assim. Eu faço desse jeito porque a minha mãe fazia assim, ou porque o meu pai fazia assim, trabalhava demais, eu aprendi com isso. É, então, o fato da gente perdoar, olhar para trás, olhar com amor para as pessoas que foram referência para nós, sabendo que elas fizeram o melhor que elas puderam com os recursos que elas tinham, ajuda a gente, né? Esse perdão, ele não é para o outro, ele é muito mais para nós. Então, acho que isso é uma coisa importante, não só honrar, mas também olhar para trás e perdoar, né? Se para você ficou alguma coisa pesada, difícil de digerir aí nesse caminho. Exatamente. A gente até acha interessante, Laís, a gente usar os termos aceitar o que é. Aceitar o que Uhum, foi, aceitar o que é. Se a uhum, gente às vezes pensa nos termos assim, perdoar, é como se houvesse uma pressuposição que o outro errou e eu serei uhum, compreensivo e perdoarei esse erro. Na uhum, verdade, exatamente pelo que você falou, ele só fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha, uhum, né? Então, assim, não existe erro, uhum, né? Existe o uhum. possível dele. E aí a gente gosta da expressão assim, aceitar o que foi, concordar com o que foi, concordar com o que é. E fazer o melhor possível com isso. Às vezes fazer a limonada do limão, né? Eu acho interessante a gente pensar assim, de uma maneira geral, a influência da família na nossa escolha profissional, aliás, na verdade, na vida, assim, em vários caminhos que a gente precisa escolher na vida, não só na profissão, mas na vida pessoal, nos relacionamentos, alguns estilos de vida, até em relação à alimentação. A gente vê, às vezes, pessoas que seguem um padrão alimentar que tem uma lealdade familiar e que não está sendo legal para o corpo dele, para a saúde dele, por exemplo. E isso, Laís, está ligado com três opções que nós temos na vida, nos caminhos da vida em relação aos nossos antepassados. Ou a gente tende a imitar, repetir, desculpa, ou a gente tende a repetir, ou a gente tende a fazer o oposto, ou a gente é livre. E essa terceira opção de ser livre é a opção mais saudável, porque essa é a opção aonde nós vamos realmente ter uma boa conexão conosco e conectados com a nossa verdade, com a nossa essência, ter a melhor experiência possível enquanto Laís, enquanto Márcia, enquanto Juliana, enquanto Ana Paula, Fabiola, enfim, né? Então, é como eu penso assim, né, dentro da abordagem transpessoal também, é como se fosse assim, o propósito maior de todos nós é viver a nossa verdade. Mesmo que essa verdade seja, em parte, lascada, a gente está precisando se lascar às vezes para poder aprender alguma coisa que se a gente não se lascasse, a gente não iria aprender. Então, assim, é importante a gente se conectar com a nossa verdade. Quando a gente repete ou faz o inverso, a gente está emaranhado. A gente não está livre. A gente está misturadinho com o outro, preso em lealdades inconscientes. Então, é Nossa. muito importante que a gente consiga se libertar, né? E aí os trabalhos dos coaches, né, dos psicólogos, dos terapeutas integrativos, dos psicanalistas, psiquiatras, são trabalhos importantes para nos auxiliar a nos enxergar, nos entender, nos aceitar e fazer as melhores escolhas possíveis de maneira verdadeira e livre. Com certeza, senão a pessoa fica presa há muitos anos achando que não está presa. Principalmente isso que você falou, Márcia, do repelir. Assim, eu não vou fazer desse jeito, então eu vou me esforçar para fazer exatamente o oposto, mesmo que o oposto não seja bom. E Exatamente. E isso é uma prisão da mesma forma, só que você está do outro lado da moeda. Quer um exemplo, uma ilustração na prática? sim, por Lembro muito bem de um favor. caso, eu lembro muito bem de um caso que
tinha uma família que o pai trabalhava demais, 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 porque na cabeça daquele pai, ser provedor e dar o maior conforto possível era o jeito de demonstrar o amor dele, era o melhor que ele podia entregar para aquela família. E tinha um filho que era magoado, porque aquele pai não estava presente no Dia dos Pais da escolinha, aquele pai às vezes não estava tão presente no Natal, no aniversário, etc, etc. E aí, dentro desse julgamento que o filho fazia, nossa, meu pai coloca o trabalho acima de tudo e de todos, parece que dinheiro é a coisa mais importante, eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente. Aí sabe o que aconteceu? Ele se casou com uma mulher e as coisas aconteceram de uma maneira tal que essa mulher começou a prosperar muito e que para ela continuar prosperando daquele jeito, que estava bacana para a família, o que era mais compensatório era ele ficar dentro de casa cuidando dos filhos e da casa. E ele fez isso. E aí, pouco tempo depois, o que aconteceu? Apareceu uma depressão. E aí ele descobriu com um constelador amigo querido meu, numa constelação que ele fez com ele, que ele estava honrando de uma maneira torta, deslocada, aquele pai que ele julgou e atacou, preso, repetindo ao inverso. Porque se o pai ficava trabalhando demais, ele trabalhou de menos. E aí ele conseguiu enxergar com outros olhos, porque do mesmo jeito que ele foi para dentro de casa cuidar de filho e de casa, foi por amor à família. Aí ele deu conta de enxergar que o pai ficava na rua trabalhando tanto por amor à família. E aí ele, como você falou, na língua popular, perdoou o pai. E, na verdade, ele deu conta de aceitar tudo do jeito que foi, concordar tudo do jeito que foi. E aí ele se reposicionou profissionalmente, ficou de um jeito mais equilibrado, mais satisfatório para ele. Olha, que interessante esse caso. E até, Márcia, nesse caso que você falou, ele abriu mão do papel dele de provedor, vamos chamar assim, né? Então, embora ali naquela dinâmica familiar, esse combinado parecia funcionar racionalmente, E, na prática, não é bem assim, porque havia uma razão por trás também ali, oculta, de não repetir aquele padrão do pai, e acabou assim, adoecendo a família, né? Porque todo mundo ali está fazendo parte daquilo, né? Dessa exatamente. escolha, E imagina, inclusive as crianças. exatamente. Imagina se um pai fala: não, tudo bem, vai para a rua ganhar dinheiro, eu vou cuidar dos filhos e entra em depressão. Quebrou a engrenagem Quebrou a daquele engrenagem. sistema familiar, né? E graças a Deus, depois ele pôde trocar a peça, colar a peça, e pelo que eu tenho notícia, agora tá fluindo muito bem. A partir do momento que ele entendeu que ele estava preso numa lealdade inconsciente, honrando o pai de um jeito torto e invertido, por conta de um julgamento que ele fez com o pai, a hora que ele enxergou por outro ângulo e ressignificou, todo mundo ficou liberto, inclusive a relação dele com o pai melhorou. E você falou desse julgamento, acho que quando a gente usa a palavra perdão, né, que eu usei, há um julgamento, né? Acho que é por isso que a gente fala aceitar. Porque o perdão houve um erro, estou julgando, te perdoo. Mas eu te perdoo. É isso mesmo. A gente entende, né? Porque isso é muito repetido no senso comum. Então, assim, ok, a título de comunicação, ok. Agora, a título de processamento no nosso psiquismo e de cura, de libertação, de elaboração, aí é legal a gente escolher os significantes, as palavras com mais precisão, assim, com mais acuidade E mesmo. a gente, isso de escolher, acho que a gente pode escolher também a forma de ver a família, né? A forma que mais nos favorece. E eu lembrei aqui de um caso de uma amiga minha que tem 3 irmãos. Então, é uma família grande, né? E o pai, na prática, assim, se a gente for olhar de fora, um pai alcoólatra, que não conseguiu, não deu conta internamente de sustentar aquela família.
Então, uma mãe que precisou sair assim a todo custo para trabalhar, que ralou demais. E cada um dos filhos, isso que eu acho interessante, cada um dos filhos que viveram no mesmo contexto, no mesmo núcleo familiar, passando pelas mesmas coisas, cada filho enxerga a situação e tem uma imagem da mãe e do pai diferente. E quando a gente olha assim, compara esses quatro irmãos, o que que a gente percebe de fora? Quem conseguiu olhar aquela história daquele pai e aceitar, né, como você falou, aceitar a história do pai como ele é, né, como foi, como aconteceu, e olhar para aquilo, ele deu o melhor dele, ele foi alcoólatra, mas ele participou da vida das crianças. Esses irmãos são os que conseguiram prosperar e ter sucesso na carreira. É incrível isso, né? É incrível, é muito interessante. É, isso é recorrente, né? Quando a gente está atento e tem olhos para ver, a gente enxerga exatamente isso. Porque quem fica numa postura assim, crítica, né? Eu critico o meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, ou minha tia por isso, né? Uhum, Isso aí tem uma prerrogativa de arrogância. uhum, Então é como se essa pessoa, de uma maneira assim indevida, ela não tem condição para tecer aquele julgamento, ela vai e tece. Ela não sabe uhum. todos os dados do processo para chegar no veredito. Ela vai e tece um julgamento e um veredito, e aí parece que a vida olha e fala: uai, mas você não é o bonzão que achou que aquele é errado? Então toma esse problema para você, já que você é tão bonzão. E aí a conta chega. E essa conta chega, Laís, em três pilares básicos da vida. Essa conta chega ou na vida profissional, por não conseguir retorno financeiro, ou por não conseguir satisfação, qualidade de vida. Chega no pilar de relacionamentos, relacionamentos tanto conjugais, quanto familiares, quanto sociais. Essa pessoa vai ter algum prejuízo em alguma esfera dos relacionamentos, ou chega no pilar da saúde. Essa pessoa vai ter alguma questão física de saúde que vai impactar, vai ser um prejuízo na vida dela, ou mais de um desses pilares. É como se ficasse ali um caroço que ela não conseguiu digerir, né? Então ele vai explodir de alguma maneira. Exatamente. Muito Exatamente. Esse legal. é o termômetro. Então, quem está aqui nos ouvindo, se está aqui, por exemplo, questionando: nossa, será que eu estou emaranhada com algum antepassado? Será que eu estou liberta? Será que eu estou repetindo? Será que eu estou fazendo o inverso? Uhum, Olha para a sua vida. Como é que uhum, tá seus relacionamentos? Como é que tá seu trabalho? Como é que tá a sua prosperidade? Como é que tá seu corpo? Como é que tá a sua saúde física, né? uhum. Então a gente consegue medir como é que tá essa base nossa do psiquismo, dessa saúde emocional e mental, pelo reflexo no mundo concreto, no nosso mundo Uhum. concreto, através desses três pilares. Muito legal. Eu tenho mais uma pergunta e vou convidar quem tiver perguntas a fazer aqui, porque a gente tem que aproveitar esse momento. A Fabiola colocou aqui: estou na transição de carreira de uma funcionária pública há 14 anos e agora sendo uma psicomotrista. Muito legal. Psicomotricista. Isso. Que legal. Olha só, Deve bonito. ser, talvez, como autônoma, né? Uma Uhum. psicomotricista autônoma, saindo dessa realidade de funcionária pública, né? Isso mesmo, que legal. Ajudo muito as pessoas chegam com essa necessidade porque assim, muitas vezes foram em busca de segurança e estabilidade como eu fui, e aí em algum momento percebem que aquilo não é suficiente para preencher. E aí a gente vai buscar algo que nos preencha, né? Que faça sentido. E a minha pergunta para você, mas quem quiser mandar pergunta pode colocar aqui, é assim, que, claro, a gente tem que olhar para a história dos nossos antepassados, dos nossos pais com amor, para a gente também ser beneficiado com esse amor, né? Sabendo que eles são humanos, que eles não são perfeitos e que a gente também não é,
E o que a gente jura que está acertando pode ser que a gente esteja errando e a gente não vai saber. Agora, né? Talvez os nossos filhos vejam erros em nós e que interfiram na vida deles e que a gente jura que está fazendo tudo certinho. Só que não. E a gente não vai saber isso tão cedo. E a minha pergunta para você e quando a pessoa ela não conheceu o pai ou não conheceu a mãe, ou quando ela era bebê e foi assim abandonada, como lidar com essa situação? Só não está na nossa consciência. Nós somos multidimensionais. Nós conversamos de inconsciente para inconsciente. A nossa alma sabe da verdade. E quando a gente não conscientemente teve acesso às informações, pode ser apenas assim um fator dificultador a mais, porque saber ter consciência nos facilita. Pode ser já o start da mudança só de saber. E quando a gente foi abandonado, quando criança, ou quando aconteceu coisas que a gente não se recorda porque era bebê, não está na nossa consciência, mas está no nosso psiquismo, está no nosso inconsciente, né? Porque dentro da nossa multidimensionalidade, nós guardamos muitas informações. Hoje, por exemplo, desde que surgiu a terceira força da psicologia na década de 40, que foi o movimento transpessoal, já é falado, inclusive, assim, de registros acásticos, né, onde é como se a gente tivesse uma referência assim, de todas as vidas, de todas as linhagens de vidas anteriores a essa vida nossa. Né? Eu falo assim, o Freud foi uma pessoa muito forte, que marcou muito a história da humanidade em termos das ciências do comportamento, porque ele trouxe a novidade na época do inconsciente individual. Mas logo veio o Jung para dizer que o inconsciente não era só individual, que ele era o inconsciente da espécie, porque ele percebeu que pessoas de lugares diferentes que nunca tiveram contato tinham símbolos equivalentes, e aí ele identificou essa coisa do inconsciente coletivo com os arquétipos. E da década de 70 para cá, as constelações trouxeram a compreensão também que nós temos o inconsciente familiar, que é assim como se fosse até o maior núcleo do nosso inconsciente de influência, maior não, em termos qualitativos. É a parte do nosso inconsciente que mais nos influencia, porque ele é como se fosse assim a primeira camada de formação do inconsciente individual, né? Então, se a gente não tem aquilo como informação na nossa consciência, é só um detalhe. Não significa que não aconteceu, que não existe de forma alguma. Ele vai atuar muitas vezes mais forte por não estar na consciência. Porque muitas vezes nós queremos ter contato com alguma coisa de informação inconsciente e aí a gente sintomatiza e atua mais. Eu vou te dar um exemplo, eu vou ilustrar isso com um exemplo de uma história que eu soube. Tinha uma mulher que foi adotada por uma família de posses, estudou em ótimas escolas, fez uma formação bacana, se não me engano, eu era advogada. Era uma mulher assim, refinada, elegante, né, que teve uma condição de vida muito boa em termos financeiros e emocionais, eram pais adotivos bacanas, saudáveis, e ela não conseguia se casar. Ela não se firmava em relacionamentos porque ela, em momentos esporádicos, ela dava uma espécie de surtada e ela ia para a rua e usava drogas e se relacionava com mendigos. Não estou falando daquele caso público que teve há um tempo atrás, não é. Não é a história daquele caso, não. É uma outra história que acontecia dessa forma. E aí, num processo de hipnose, foi acessado uma percepção no inconsciente de mau cheiro de mendigo na mãe. Então, aquela busca por relacionamentos com mendigos que normalmente não tomam banho e tem um cheiro, né, ruim, por isso, era um
jeito assim de repetir a mãe, porque foi constatado que ela foi dada para adoção por uma mulher de rua usuária de droga. Uau. Então, ela não fazia a menor ideia da origem biológica dela. Mas por causa desse sintoma, dela ser uma pessoa assim, que estava tudo ok, tudo organizado e assim, esperava-se que tudo fluísse bem, mas ela não conseguia se firmar em relacionamentos porque ela fazia isso de uma maneira deslocada, inclusive, assim, dando prejuízos, né? E aí ela foi atrás de tratamento. Por que que eu faço isso? Isso é transtorno de personalidade? Eu viro outra pessoa? Meu Deus, o que acontece? E aí isso foi identificado e eles acabaram buscando as origens da adoção e descobriram essa origem biológica de uma mãe usuária de droga moradora de rua. Uau. Olha só o quanto que não interfere nessas essas origens, né? Até intrauterina, talvez, né, Márcia? Sim, o nosso inconsciente individual, ele começa na hora da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Só que no momento que essa fecundação ocorre, que inicia a nossa formação biológica, traz também um campo informacional anterior, tanto daquele pai quanto daquela mãe. Então, assim, é quase que tudo ao mesmo tempo agora, iniciando o inconsciente individual, já trazendo o inconsciente familiar que está dentro do inconsciente da espécie, que é o inconsciente coletivo. E isso é só Uhum. a subdivisão de uma das nossas instâncias, de outra instância, que é o nosso psiquismo. Mas nós somos constituídos também, ao mesmo tempo, pela cultura, pelas contingências, né, as experiências que acontecem na nossa vida, por questões também políticas, econômicas, artísticas, sociais, do meio que a gente vive. Uhum. Além de todas essas questões inconscientes. Uhum. E essa fase que a gente é pequeno, para mim, assim, é muito forte. Eu tenho muitas lembranças de quando eu era pequena, assim, do 0 aos 7 anos. Esse primeiro setênio, como que você vê o impacto desse primeiro setênio na nossa vida adulta, quando a gente fala de carreira e família? Sabe uma casa, Uhum, quando a gente vai construir uhum, e a gente precisa furar o buraco para fazer a fundação, né? O primeiro setênio é essa fundação, uhum, é essa base. uhum. Olha Né? só, E aí eu acho que que poderoso, né? é, Poderoso. é Por isso que a gente tem que proteger porque muito as crianças, né? exatamente. E esse primeiro setênio é muito importante. Dentro do primeiro setênio, os primeiros 3 anos de vida é fundamental, porque é o Uhum, tempo que a gente é filhote humano. uhum, Filhote humano significa que se um bebê humano de 3 anos a menos for deixado sozinho, a maior probabilidade é que ele morra do que ele sobreviva, porque né, a falta de recursos e de capacidade de se manter vivo é tanta que provavelmente ele vai morrer por algum incidente que ele não teve juízo, percepção, recurso para evitar até os uhum, 3 anos de vida. uhum. Na verdade, assim, as bolsas maternidade precisavam ser de 3 anos. É muito, concordo com você, realmente, porque quando eles são pequenininhos, eu tenho dois filhos, né? Hoje eles são adolescentes, os meus, estão com 15 e 13 anos. E eu aproveitei bem essa primeira infância deles, aí acho que foi a Jaci que escreveu aqui, 31 anos, tive uma filha depois de sair do emprego, não consigo encontrar algo que seja bom para mim. Estava lendo o comentário dela e me veio essa história. A gente falou da criança, eu lembrei que assim, eu tinha um emprego que eu amava, tinha um trabalho que eu amava. Aí eu engravidei, né, do meu primeiro filho. E eu achava que ia ser muito simples, que assim, que ele ia nascer, eu ia colocar ele na escola, no outro dia, assim, depois de 3 meses, eu ia voltar a trabalhar e a vida ia ser normal. Não foi, porque assim, acabou minha licença maternidade e eu não queria assim deixar ele. Eu sentia que ele era muito pequeno, eu não queria me separar dele, então
Tentei a minha ex-sogra, tentei minha mãe, tentei deixar ele na escola, mas o que eu queria mesmo era ficar com ele. Então, obviamente, a ligação que o filho tem com a mãe, ele não se adaptava com ninguém, né? Queria ficar comigo. Uhum. E eu também saí do trabalho aqui, como a Jaci colocou, para cuidar dele. E eu aproveitei muito. Assim, eu lembro que quando eu cheguei, no primeiro dia que eu tinha pedido demissão, que eu vim para casa com ele, assim, falei, nossa, me deu uma crise de choro. Só tava eu e ele em casa, que era tudo que eu queria. Mas eu senti que, assim, uma parte minha eu tinha deixado de lado ali, por um tempo também, que era isso que eu queria colocar aqui para Jaci, porque depois eu recuperei a minha carreira rapidamente, mas se eu puder dizer que eu tenho um arrependimento com relação a essa fase, que assim, eu curti, mas às vezes me vinha isso na cabeça, sabe? Nossa, eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo outra coisa, eu devia estar fazendo outra coisa. E no fim, passa tão rápido, e eles crescem tão rápido, que hoje, né, se eu tivesse um outro filho, eu acho que eu ia curtir muito esses 3 primeiros aninhos, sabe? Porque eu curti, eu fiquei com ele, fiquei 2 anos, né? Porque aí eu já emendei a minha segunda filha. Mas eu tava assim, quando a minha segunda filha nasceu, eu tava louca para trabalhar. De qualquer jeito, assim, eu queria sair de casa de todo jeito. E não tem muito como a gente controlar como a gente se sente, né? Mas eu voltei a trabalhar e assim, foi um período muito sofrido para mim, para eles, e eu acho que foi porque eu voltei precocemente a um trabalho assim, 16 horas por dia, assim, né? Do nada. Hoje, mãe, fazendo só as coisas de casa, e aí depois eu virei e fui assim, caí numa empresa que mega me sugou, assim, num ambiente super tóxico, e acho que hoje eu faria um pouquinho diferente, mas tudo são experiências. Então, acho que assim, se a gente tem a oportunidade de curtir nossos filhos pequenininhos, vamos curtir. E depois, quando chegar a hora também, né? Quando chegar a hora de voltar a trabalhar, e foi uma coisa que aconteceu comigo, eu explicava para eles e, e eu dizia o quanto que aquilo era importante para mim. Porque, no fim, quando a gente está bem, nossos filhos estão bem, né? É, Quando a gente está eles feliz, também, eles estão felizes. eles também querem que a gente seja feliz, né? Que a gente fique feliz. E a gente poder dizer para eles um pouco disso é importante para eles também, para eles se apaziguarem, né? Entenderem, não é que mamãe deixou de me amar, mamãe me abandonou, não. Às vezes não é tão fácil conciliar esses vários eus, né? Porque você tinha o eu mãe que queria ficar em casa e pediu demissão, mas o eu profissional tinha hora que falava assim, não, eu tenho que trabalhar e tal, né? Uhum. Mas na medida que a gente toma consciência disso, a gente consegue administrar melhor e lidar com essa complexidade que somos nós, né? Sim, muito, muito legal. Ai, adorei essa conversa, muito bom. Quem tiver mais perguntas, coloca aqui, a gente já está no finalzinho. Sabe o que eu achei E interessante? Que a Fabiola contou que ela fez uma constelação que deu um upgrade na vida dela e que aí ela pôde fazer essa transição. E você contando a sua experiência aí com seus filhos e pedido de demissão e retorno ao trabalho, me fez lembrar, Laís, do quão é importante, às vezes, nós fazermos movimentos de mudança de maneira gradual, de maneira processual. Porque às vezes, assim, uma mudança tão brusca, igual você contou que viveu, que você entrou um dia mãe, outro dia numa empresa tóxica que te sugava 16 horas por dia. Se a coisa é gradual, é um processo, assim, nós nos damos um tempo melhor, uma condição melhor de irmos aprendendo aquela novidade e conseguirmos lidar melhor com aquilo. Isso desde quando a gente nasce, inclusive. Uma das minhas áreas de especialização é a maternidade também. Eu até trabalhei um tempo na ONG Bebê Canguru, que fala sobre a importância da estrogestação, porque o bebê está aqui, nós estamos dentro da barriga da nossa mãe com tudo ok, tudo ótimo, tudo em equilíbrio, temperatura, alimentação. Bom, pelo menos deveria ser, né? A gente sabe que em alguns casos não é
estão assim, infelizmente. Mas biologicamente é para que seja tudo assim, em equilíbrio, tudo ótimo. Aí de repente rola um terremoto, seja por um parto normal ou uma cesárea, e você muda completamente de ambiente. Se a gente mantém esse bebê quando nasce grudadinho no nosso corpo, na nossa pele, de preferência até pele a pele, sentindo a temperatura do corpo, que regula a temperatura do bebê mais do que panos, sentindo, ouvindo os batimentos cardíacos, sentindo o balançar do corpo em slings, isso é um desmame gradual do corpo da mãe, que é o primeiro, que é a primeira perda que nós temos, né? Tanto que na psicologia é famoso falar assim, o trauma do nascimento, o primeiro trauma de todos nós é o trauma do nascimento. Porque é brusco, é traumático, né? Você sair daquele ambiente intrauterino, que você está ali todo envolvido pelo líquido amniótico, temperatura certinha, tal, 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 e já chegar num ambiente sem líquido. Eu não sei se quem está aqui ouvindo a gente já teve a oportunidade de perceber que bebês têm pânico do espaço. Bebês recém-nascidos, às vezes eles vão mexer, eles vão assim tremendo, porque dentro da vida, na vida intrauterina não era assim, ele estava todo contido pelo líquido amniótico, pela placenta ali dentro do útero, né? Então, é interessante que os nossos processos na vida sejam graduais para que eles sejam assim mais baratos. É igual quando a gente vai pagar uma coisa, se a gente faz prestação, a gente dá Fica mais conta às vezes, fácil. fica É, mais verdade. fácil, não é? Fica É. mais factível. E se for para você pagar à vista, assim, putz, você pagar aquele carro inteiro à vista, eu posso até pagar, mas eu vou ficar o resto do mês sem comer. Não tem comida para ir no supermercado, vai cortar minha energia. Então, assim, dá para fazer essa analogia, que o processual e o gradual, ele é mais inteligente para a nossa condição humana viver aquilo com mais suavidade, de forma mais barata. Exatamente. Por isso que eu trabalho com transição de carreira. Por quê? O que que acontece muitas vezes, Márcia? Há aquele desconforto interno, mas a pessoa vai deixando para depois. Aí chega um dia que ela explode e chuta o balde. Não quero mais, eu vou mudar agora. E aí nessa, muitas vezes, queima as pontes, pede demissão, perde a paciência no trabalho, joga tudo pro alto. E aí, no outro dia, tem aquele problemão para arrumar. E muitas vezes, assim, com o financeiro abalado, com saúde emocional Às abalada, tendo vezes que se reinventar, ressaca moral, né? ressaca a moral. E nessa, o que que acontece? O emprego novo, o trabalho novo que ela estava ali pensando que talvez poderia construir, ele tem que chegar do dia para a noite e já tem que chegar dando lucro, porque tem boleto chegando. Então, por isso que é importante a gente fazer transição de carreira também planejada, pensada e de uma forma que você se identifique com o trabalho que você está construindo. Então, assim, o processo todo ele começa com autoconhecimento, ele passa pelo planejamento, pelas pesquisas, pelo repertório, por construir um colchão financeiro para daí você marcar a data da sua transição. É como se fosse esse choque, né, do sair do útero É, quentinho com tudo pronto, com a é, respiração, tudo ok, para ser jogado no mundo frio, gelado, aquela luz na minha cara, meu Deus. Então não exatamente. façam isso com vocês. Pois é, que legal, Laís. Então você é o sling da esterogestação, Oh, adorei essa da analogia. transição de carreira, né? Você é a pessoa que traz todo, assim, aquela suavidade nessa transição, né? E torna o processo mais factível. Muito Isso, legal. isso, muito legal, Márcia. E me conta um pouco dos seus atendimentos também. Você está em Goiânia? Está em Goiânia, né? Sim, moro em Goiânia. Presencialmente atendo as pessoas daqui, né? Hoje a gente está muito no online, né, Laís? Imagino que você também. Eu tenho Uhum. pacientes também, assim, na Europa, nos Estados Unidos. Depois da pandemia, ficou todo mundo
com menos resistência ao online, né? E isso facilitou a vida de muitas pessoas, porque às vezes um brasileiro, por exemplo, no exterior, para ele seria complicado pagar psicólogo lá no exterior, na moeda alta lá local, porque às vezes ele está num emprego mais menos remunerado, né? Mas aí pagar em real os psicólogos do Brasil no online fica mais interessante. Então Sem acontece contar a parte cultural também, né? O meu marido, ele tá na Dinamarca e o psicólogo dele, a terapia dele, ele faz aqui com um brasileiro, aham, online. Por quê? Não adianta ele querer fazer terapia com um dinamarquês. aham, Assim, por mais que ele domine o idioma, esses aspectos culturais é nosso, né? Então, exatamente, atendemos brasileiros pelo mundo. exatamente. E como Muito isso é bom. importante, né, para os brasileiros pelo mundo. Com certeza seu marido deve saber disso estando na Dinamarca e tendo um terapeuta brasileiro. Sim, com certeza. Isso daí foi mais uma. Isso daí foi um legado bom da pandemia, né? Porque É, antes a gente não, assim, até tinha, mas não tinha de verdade, né? é. E agora, assim, essa semana mesmo eu tava procurando terapeuta, né? E aí, assim, ela não atende presencial. Eu falei, nossa, presencial, que estranho. Que estranho ela atender presencial. Porque agora o online é o normal, assim, o comum, né? Virou o comum. O presencial. Eu falei, nossa, mas eu tenho que ir até lá. É, sim, essa é. Pode, há também esse caminho, né? Inverteram as coisas. É, Mas que bom! Ai, feliz demais de ter falado com você, feliz demais de ter essa conversa aqui. adorei o É papo, muito maravilhoso. Precisamos de gostoso. uma série, precisamos de várias, assim, porque o assunto é fascinante. E você tem várias especializações, então eu adoro navegar nas suas especializações para a gente falar de tudo. Muito bom, maravilhosa. É muito legal, Obrigada. muito grata. Fiquei muito honrada com o seu convite, porque eu admiro muito você e seu trabalho. Ai, eu também te admiro muito. Obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui. Vai ficar salvo, com certeza, para a gente ter esse conteúdo aí mudando a vida de muitas pessoas como um legado do bem. Muito Obrigada, Márcia. legal. Boa Eu noite a que todos. agradeço, boa noite. E muito bom fazer parte desse momentinho aqui de contribuição para facilitar a vida das pessoas. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.